Olá, começa agora o segundo programa Ribas Responde, com o advogado do sindicato, Luiz Fernando Bobre Ribas. Vamos esclarecer as principais dúvidas recebidas pelos atendentes do sindicato relativas ao direito do trabalho. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. É sempre um prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer as dúvidas dos nossos companheiros comerciários. Vamos então para a primeira pergunta. Uma pessoa que trabalha como caixa de loja e não se identificou. Quais são os procedimentos legais que a empresa pode exigir para não descontar do empregado cheques sem fundos recebidos? Bom, basicamente tem que seguir, evidentemente, as normas da empresa, desde que sejam dentro de um critério de razoabilidade. Tá? Normalmente se consulta os órgãos de proteção ao crédito, conferência de assinatura, o cartão do banco, e uma vez recebeu o cheque, seguiu as normas, se eventualmente o cheque voltar, o empregado, o caixa não pode assumir o prejuízo, ele não pode correr o risco do empregador, assumir o risco do empregador. Anotou ali o nome da pessoa, telefone, endereços, consultou os órgãos, se tiver ok, está dentro dos limites autorizados pela empresa, se eventualmente o cheque voltar, é o risco do negócio do empregador, ou seja, ele não pode sofrer qualquer desconto. Muito bem. A mesma pessoa que trabalha como caixa de loja, é correto o patrão descontar diferença de caixa dos empregados que mexem todos num único caixa? O caixa compartilhado, né? 3 pessoas trabalhando, os 3 mexem no caixa. Não, está errado. Está errado. A culpa tem que ser individualizada, ou seja, se o empregador não conseguir saber quem errou a falta do caixa, da onde originou, ele não pode descontar de todos, ratear entre eles. Me parece que deve ser isso que deve ocorrer. Exato, isso. É incorreto a culpa, se eu errei, eu tenho que arcar. Se eu não errei, eu não tenho que arcar com o erro de terceiro. Ou seja, é errado o empregador. Se ele não souber identificar, é o risco do negócio. Ele que coloque mais caixas. Ou mude o sistema de trabalho. Correto, perfeito. Pergunta da Tânia, que trabalha numa loja, no comércio varejista. Essa é uma pergunta bem interessante. Muita gente tem essa mesma dúvida. Os 3 dias de folga consecutivos para casamento, como contar? Pode ser antes do dia do casamento ou só no próprio dia e nos dias seguintes? É realmente uma questão interessante. Primeiro, o artigo 473 da CLT dispõe que é em razão do casamento. Então, não necessariamente tem que ser após o casamento. Então, pode ser no dia, o dia anterior ao casamento, só que evidentemente começa a correr o prazo. Uma questão que se discute muito, se esses 3 dias consecutivos que prevê a lei, se seriam dias úteis ou se inclui o sábado e domingo. Tá? O entendimento majoritário dos juízes nesses casos é que se o empregado, vamos imaginar aquele caso de no sábado, um exemplo básico. O empregado casa no sábado, tá? Ele folgou nesse dia, que é o dia do casamento dele, conta-se esse dia. O domingo, se seria o dia de folga dele, não conta, ele teria direito a mais 2 dias, então ele folgaria ainda na segunda e na terça-feira. Então eu entendo que seriam dias que o empregado teria que trabalhar e não pode contar o feriado e o domingo, se ele não trabalha, por exemplo, nesses dias. Tem que ser 3 dias, de tal forma que não abrange o domingo e feriado. Se ele, por exemplo, obviamente, folgar no domingo. Correto. Agora, o que é interessante, né, Fernando, nessas situações, o que deve imperar é o bom senso, né? Acima de tudo, né? Eu acho que é uma questão muito simples de resolver. Acho complicado a empresa criar empecilho numa data tão especial para quem está casando e criar empecilho de decidir faltar 1 ou 2 dias a mais ou a menos. É questão de ajuste, como você colocou, de bom senso. Exatamente. Bom, a última pergunta desse programa. A empresa pode fazer contrato de experiência para um empregado que já trabalhou nessa mesma empresa, na mesma função? Depende do tempo. Como tudo em direito é questão de bom senso que nós colocamos anteriormente. Se o empregado foi recém-desligado da empresa e retorna para a empresa logo após 2, 3 meses para exercer a mesma função,
É evidente que o contrato de experiência não tem sentido, porque o que visa o contrato de experiência? Para o empregador é que ele conheça as aptidões do empregado. E para o empregado também, que ele conheça a empresa tanto os seus anseios, os seus desejos. Quer dizer, neste caso, 2, 3 meses após, como é que o empregado não conhece as aptidões do empregador e vice-versa? Então, não tem cabimento, é um contrato, ao meu ver, nulo. Agora, existe uma outra hipótese. Vamos imaginar que ele volte para a mesma função após 1 ano. É evidente que é válido o contrato de experiência, que pode ter mudado o sistema da empresa, ainda mais em tempos de mudança, que a gente vê do dia para a noite uma evolução gigantesca. Né? Então, até aí, é perfeitamente plausível e é correto fazer o contrato de experiência. Não há nenhuma ilegalidade nisso. Ok. Bom, Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Estamos sempre à disposição. Quando precisar, só chamar. Muito obrigado. Encerramos aqui o segundo programa Ribas Responde. Para agendar atendimento com o Dr. Luiz Fernando no sindicato, ligue 3233-3011. Ele também atende em seu escritório na Rua Manuel Bento Cruz, 760, telefone 3234-3521. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode ouvir músicas 24 horas por dia e saber das novidades de interesse da categoria comerciária acessando o site da Rádio e TV Comerciária de Bauru na internet www.rtvcom.com.br. Assistir aos vídeos no nosso canal no YouTube, youtube.com, Rádio e TV Comerciária de Bauru. E interagir com a gente através da página do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru no Facebook, www.facebook.com/Simcomerciários-Bauru. As convenções coletivas aqui citadas você encontra na página oficial do sindicato na internet, www.simcomerciariosbauru.org. Até o próximo programa.